Alô. Boa noite, pessoal. Pessoal, vamos manter o silêncio para a gente fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Só um recadinho. Para quem faz parte do Clube do Livro, os livros já estão na biblioteca, tá bom? Você agora chamar a nossa palestrante da noite, Sirlei Benjamin. Boa noite. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos do Plano Maior, por mais essa oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos, podendo estudar a nossa doutrina espírita. Nós vamos falar um pouquinho, mais no finalzinho da palestra, como identificar a tristeza, angústia, melancolia e depressão. Mas é muito en passant. Porque quando nós entramos pela primeira vez numa casa espírita, nós o fazemos por algum motivo, não é? Sempre tem um motivo. De ordem material, espiritual, físico, emocional. Ou seja, curiosidade, dúvidas, sofrimento, tristeza, descoberta de uma doença, perda de ente querido, perda de emprego, problemas financeiros, sentimental, familiar, pessoal, dor de amor, dor de alma. Porque nós passamos por tudo isso no mundo terreno. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com certos acontecimentos. Há situações realmente que nos pegam de surpresa e nós nos apavoramos. Mas nós sabemos que não nos fará bem ficarmos nos lamentando o tempo todo, dizendo que nós estamos no mundo de dor, de sofrimento, que nós sabemos que o mundo que nós estamos é esse, mas não vai resolver ficar falando isso, porque se pensar com esses pensamentos, nós não crescemos, nós não evoluímos. Muitas pessoas veem, no sentido de olhar o espiritismo como uma oportunidade de crescer, para se modificar, né? Então, e outras pessoas veem de outra forma, né?
porque tem um conceito errado do que é a felicidade. Ou seja, se eu estou num mundo de dor, de sofrimento, para que eu vou buscar me melhorar? Para que eu vou buscar me modificar? Eu estou num mundo de provas e expiações mesmo, então eu vou deixar como está. E vai deixando tudo como está. Pensando assim, nós nos acomodamos, não reagimos, não lutamos. Né? E não crescemos também, espiritualmente falando. Porque nós ficamos achando que nada vale a pena. Então nós carregamos em nossos corações um de lágrimas e de lamentações. Os Espíritos dizem que a felicidade é relativa. Se ela é relativa, ela existe. Só que nós nos concentramos no mundo de sofrimento. Né? E muitas vezes nós colocamos a culpa do que nos acontece aos obsessores. Tudo que me acontece, é espírito. Está acontecendo alguma coisa comigo? Será que eu não estou com influenciação? Então nós temos que descartar isso. Porque às vezes nós estamos dentro de um processo de algum acontecimento em nossa vida que nós sempre acusamos alguém. Nós jogamos sempre para o outro, quando não para o obsessor. Mas nós temos que parar para ver também que o que está acontecendo já lá atrás, no que nós contribuímos de uma certa forma para acontecer determinada coisa. Então nós temos que ver primeiro, porque a causa está sempre em nós. Nós sabemos que nós estamos rodeados, né? Nós estudamos isso na doutrina espírita, por nuvens de testemunhas. Nós sabemos que os Espíritos não só nos inspiram, como muitas vezes nos conduzem. Mas isso se deixarmos. Senão, gente, o que seria de nós? Ninguém ia viver nesse mundo. Não é? Cadê o livre-arbítrio, a nossa livre liberdade de escolher, de agir, de fazer, de pensar? Então, se todos nós fôssemos médiuns videntes, nós iríamos ver que a população invisível é maior que a visível. E Chico Xavier, com a sua mediunidade fantástica, já dizia isso, né? Que ele via, né? Que a população que a gente não vê é maior do que aquela que a gente vê. Então, gente, se a gente for pensar dessa forma, nós teríamos que pedir licença até para andar, para trabalhar, né? Porque ia trombar em todo mundo. Porque nós somos espíritos e estamos aí por todo lado. E a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, né? Onde tudo se busca resposta. Mas nem sempre nós usamos o raciocínio. Por que eu estou dizendo isso? Gente, vocês vão me perdoar, porque além de estar com tosse, eu coloquei aparelho depois de véia e está tudo seco grudando aqui. Mas tem que ficar, né? É sofrência. Então, gente, por que eu quero dizer que às vezes nós não usamos a fé raciocinada? Porque há vários segmentos religiosos, não é? Outras crenças, que vivem sem saber que existe obsessores. Sem saber que nós estamos num mundo de provas e expiações. Sem saber que a felicidade é relativa, que a felicidade não é desse mundo. Né? E passam por situações difíceis, tanto quanto nós, espíritos, vou dizer todos agem dessa forma, mas muitos de nós, que vivem e estão vivendo, sem colocar a culpa na parte espiritual, ou seja, no obsessor. Pode jogar a culpa em outra pessoa, né? Que a gente faz isso mesmo, né? Mas não no obsessor, porque a crença dela é outra. E vivem, estão vivendo, têm fé e vão em frente. E nós, espíritas, muitas vezes, que falamos tanto nessa fé raciocinada, nós vamos percebendo que nem sempre nós buscamos essa fé. Algumas vezes, ela fica só na palavra. Nós percebemos isso, gente, quando nós não controlamos o nosso emocional, as nossas tristezas, nossas angústias, que é um processo humano, faz parte da vida, né? Nós entramos muitas vezes na tristeza, na melancolia, e aí temos que tomar cuidado para não cair numa depressão. Então, é um processo humano. O que a gente não pode fazer é deixar a tristeza e a angústia se prolongar muito tempo. Tem que buscar ajuda. Porque nós somos um complexo de sonhos, frustrações, esperanças, desilusões. Ora estamos felizes, ora nem tanto. E muitas vezes a felicidade passa por nós.
entra em nossos corações e nós jogamos tudo fora. E depois de um certo tempo vai cair a ficha. Quando já estamos mais maduros, né? Voltamos àquela velha e sábia expressão: eu era feliz e não sabia. Mas isso depois que jogamos a felicidade fora. Outra coisa que não assumimos, porque nós temos vergonha de dizer, são sentimentos de raiva, ciúme, inveja, ódio. Parece que nós sempre falamos a mesma coisa, não é? Mas existe, e nós passa por nós esses sentimentos. Nós sentimos, mas imagina que se nós vamos admitir isso aí. E o orgulho? Então é isso que nos atrapalha. Não é? Esconder nossos sentimentos até de nós mesmos. Então aí começa uma série de conflitos. Nós não aceitamos quem realmente somos. Nós não aceitamos certos sentimentos, certas emoções. E enquanto nós não trabalharmos esses sentimentos negativos, ou pelo menos, não é? Eu vou dizer que vai tirar tudo, porque senão não estaríamos aqui, estaríamos espíritos perfeitos. Mas, ou pelo menos tentar minimizar esses sentimentos, que faz parte, volto a dizer, do ser humano, nós entramos em choque. Por quê? Porque é fácil falar de amor e caridade escondendo os nossos sentimentos negativos. Não é? Escondendo realmente quem nós somos. Mas não adianta nada vir aqui falar tão bonito e lá na rua um horror de pessoa. Graças a Deus eu sou muito querida. Eu não gosto, mas a gente gosta. Então isso é muito bom, né? Você colocar pelo menos em prática alguma coisa. Olha, eu não sou perfeita. Nem Jesus deixou chamar, né, de bom. Ninguém é bom, nós não somos tão bonzinhos assim. Não é? Senhor, tu és bom. Jesus diz, não, bom é o Pai que está no céu. Mas por que nós vamos querer ser os tais, os maiorais, a minha palavra que vale, eu que sei, eu que estou com a razão? Não é? Então, ao esconder esses sentimentos, nós entramos em choque. Não é? Porque aí surge o quê? Surge a tristeza. Porque o Espírito sabe que nós não somos tão bons e nem tão maravilhosos. E somos Espíritos. E aí surge a tristeza. Por isso a importância de assumir quem somos, assumindo de verdade a nossa individualidade e também assumir para nós mesmos, né, tudo aquilo que nós precisamos mudar. Essa maneira de fazer as coisas, pensar, tentar mudar, é uma proposta, né, da doutrina espírita para o nosso crescimento espiritual. Proposta. Mas é fácil fazer isso? Não é. Não é? Mas nós vamos trabalhar esses bichinhos nocivos que nos corrói por dentro, que nos atormenta, que nos leva à tristeza, à angústia, à melancolia e à depressão. Somos espíritos imperfeitos, nós estamos na luta e na nossa caminhada, algumas vezes, nos sentimos desanimados, agoniados, por não conseguirmos o que nós estamos pretendendo. Então, volto a dizer, somos espíritos inferiores, senão isso não aconteceria. O que nós não podemos é atribuir tudo de negativo que nos acontece ao lado espiritual, né? Porque os obsessores estão aí, existem, não quero pôr medo de ninguém, existem, mas só colocam uma lente de aumento naquilo que nós já temos. Eles não inventam nada, não criam nada, mas só colocam uma lente de aumento naquilo que nós carregamos em nós. Eles interferem? Sim, interferem, mas só potencializam o que já temos em nós, o que trazemos em nós. Não inventam e não criam nada. Então nós não devemos esquecer que nós, encarnados também, atrapalhamos muito o lado da vida deles no plano espiritual. Mas por quê? Como? Quando nós justificamos os nossos defeitos, os nossos erros, usando eles. Então vamos trocar de lugar com eles. Estamos aqui, desencarnamos por algum motivo de vingança, de ódio, de uma mágoa muito forte, e nós vamos falar com o obsessor. Aí o outro fica aqui. Eu não caminho por causa do fulano lá. E o fulano fala, eu não cresço por causa do fulano que não para de falar aquilo de mim. Então fica uma simbiose, uma energia tão negativa, que um não anda, não caminha e o outro também não. Então a gente atrapalha e vamos nos endividando e endividando mais eles no plano espiritual. Então nós vamos atrapalhando o progresso espiritual deles também. E os obsessores precisam de oração também. De a nossa compreensão para se encaminharem, para encontrar a luz do conhecimento espiritual, sair da ignorância espiritual, para assim evoluírem no plano espiritual.
Então nós devemos lembrar que se existe obsessor, existe o nosso mentor espiritual, anjo da guarda, santo, como queiram. O nosso protetor espiritual, que nos protegem, nos amparam, nos inspiram, mas que também se cansam e podem se afastar de nós diante do nosso comportamento, das nossas atitudes, não é? Mas se pedimos socorro, com humildade mesmo, eles voltam. Nós nunca estamos desamparados. Os nossos protetores se aproximam de nós por afinidade, né, que todo mundo sabe que é, os mesmos gostos, né, as mesmas tendências, por uma missão ou por imposição. Como assim imposição? Olha, mais ou menos isso. A Cirlei vai encarnar lá na Terra, Cirlei sou eu, né? Você vai lá e vai acompanhar a Cirlei durante a jornada terrena dela. Ah, não. Eu não fiz programação para mim, não, para o espiritual. Não quero, a Cirlei é chata, não gosto dela, não vou. Ela vai dar trabalho. Não, você vai. Porque ela tem muita coisa que ela não sabe, ela precisa aprender e você precisa orientá-la. Você vê como é que é? E nós nem sempre colaboramos com eles, né? Nós somos tanto trabalho e estão ali, uma imposição, às vezes não quer. É como um professor, gente, que chega numa classe e vê um aluno que apronta todas. Mesma coisa. E ele fala, meu Deus do céu, mas esse aluno vai passar o ano todo comigo? É assim mesmo. Terá que ficar ao nosso lado para nos direcionar, para nos intuir, que é uma imposição. E cabe a nós vermos o que nós estamos fazendo para nos melhorarmos, né? E melhorar nossa caminhada terrena também. Então são nossos protetores, anjos da guarda, são espíritos boníssimos que nos acompanham e estão sempre ao nosso lado. Olhe e peça que eles vão intuir. A gente pensa que a ideia é nossa, de repente a gente acha uma saída e eles estão ali assoprando. Assim como muitas pessoas, gente, eu gosto muito de falar isso, porque eu tenho amigos de várias religiões e muitas pessoas pedem ajuda santa. A minha família toda é católica também, né? Só eu que não. Então, o que é santo? Santo é homem de bem, não é? No Espiritismo nós não usamos esse termo porque não há canonização, mas nós chamamos de missionário da luz, que é a mesma coisa. Da luz, do conhecimento, das coisas espirituais, do amor incondicional. Então, os devotos de santos pedem ajuda a santos porque acreditam que vão receber essa ajuda e recebem, né, do Espírito Superior e acreditando que eles estão ouvindo. E estão. E nós espíritos pedimos, assim como nós espíritos também pedimos ajuda a eles e aos espíritos boníssimos da nossa crença, como por exemplo o Dr. Bezerra de Menezes, cito ele porque todo mundo conhece, né? O médico dos pobres, muito conhecido, que não era espírita, se tornou espírita. Nós pedimos ajuda a ele na cura, que nos ajuda. Então, a pessoa que pede ajuda ao santo, ela fala para mim, você pede ajuda para morto. Gente, o que é santo? A fé raciocinada, do princípio é de fé raciocinada. Por quê? Se a pessoa está pedindo ajuda a um santo, ela crê que ele pode ajudar. O santo ou espírito benfeitor são pessoas que já passaram, pessoas que se esforçaram para fazer o bem, se tornaram homens de bem e hoje estão na parte espiritual. Não é? Então, são pessoas maravilhosas que se tornaram espíritos de luz iluminados. E estão lá. Então, se há esse pedido, é porque acreditam que de alguma forma serão ajudados também. Acredito que esses espíritos estão ouvindo e que serão atendidas. Podem não acreditar na lei da reencarnação, mas acreditam na sobrevivência da alma. Então, nós devemos pedir ajuda sim, devemos orar mais, aumentar a nossa fé, seja qual for a nossa religião. Muitas vezes, nós fazemos tudo o contrário, né? Nós ficamos descrentes diante de certos acontecimentos, nos desequilibramos, desistimos de lutar, nós pensamos que nós estamos sem proteção. Nossa, mas eu orei tanto, mas eu pedi tanto, Deus está aqui, Jesus está me ouvindo. Isso me faz lembrar aquela passagem da turbulência no mar, né? Jesus estava no barco dormindo. E quando os discípulos perguntaram assim, Senhor, mas o que você está fazendo? Nós estamos aqui no maior perigo e o Senhor está dormindo? E Jesus, com maior tranquilidade, disse, pare a tempestade, pare a turbulência, se acalma. Então, nos momentos de desespero, de turbulência,
nós devemos nos agarrar a Ele. Mesmo que pensemos que Ele esteja dormindo, porque Ele não está. Está sempre conosco ao nosso lado. Quem dorme somos nós, às vezes, né, gente? A gente esquece de orar, quando está tudo bem, esquece de frequentar com a religião, esquece de fazer o bem. Então, quem adormece somos nós, infelizmente. Nós nos afastamos, Ele não. Bom, então nós falamos um pouquinho da tristeza. A tristeza é um processo humano, é normal, nós sentimos, é natural, assim como a angústia, mas não devemos alimentar. Segundo estudiosos, a tristeza é uma sensação de frustração que se estabelece, que fica em nós quando desejamos uma coisa que não acontece. E quando nós não trabalhamos a tristeza, nós sofremos muito mais. Porque Jesus já está sofrendo, né? Sofrer já não é bom, e duplamente piorou. Mas nós sofremos mais. Nós geramos também sentimentos de raiva. Quando por algo que nós passamos, ou por conta de algo que alguém nos disse, nos fez, nos falou, e que nós não gostamos, e nós queremos negar esse sentimento. E queremos disfarçar, que é a raiva. Mas mesmo disfarçando, gente, nós não vamos dar o troco. Não é assim? Sim? A pessoa fala assim, mas quando eu... Peraí, a hora que eu encontrar na primeira, vou falar tudo que está aqui. Por que isso acontece? Porque nós não assumimos nossos sentimentos de verdade. Não é? Se às vezes nós, na verdade, deveríamos dizer, não, eu estou com raiva agora, eu não quero dessa pessoa, eu não quero discutir esse assunto, eu não quero falar sobre isso, porque eu estou com raiva. Vamos admitir. Admitindo, você já está sabendo que você já tem esse sentimento. Então já é um passo para você ver aonde você vai ter que pegar e trabalhar mais. Porque às vezes desencarnamos eternamente assim, mas a gente pode minimizar tudo isso. Então, nós escondemos a raiva detonando o outro. E essa energia negativa vai crescendo e bloqueando a energia boa. Então nós vamos, ao invés de subir degrau, nós vamos descendo cada vez mais no patamar da vida, né? E aí vem a tristeza que se transforma em angústia. A tristeza é, segundo estudiosos, é a desilusão que nós sentimos diante daquilo que não gostaríamos que tivesse acontecido, mas aconteceu. E a angústia é o estabelecimento da desilusão, da decepção. Nós podemos dizer que a tristeza é o murro do estômago, é o choque. E a angústia é o cultivo mental permanente de algo que nos frustrou e que nós não conseguimos conquistar. Então nós ficamos nos torturando. Sentimos aquela sensação de vazio no peito, um aperto no peito. E se nós não ficarmos atentos, nós podemos, diante desse quadro, entrar numa melancolia. E melancólicos, nós vamos partindo para uma depressão. Quando nós estamos melancólicos, nós fazemos tudo errado, quase sempre. Quase sempre. Nós queremos assistir filmes tristes, para chorar bastante. E aí a mãe pergunta, o pai pergunta, o marido pergunta lá em casa, às vezes eu tô lá, ai, bem, é porque o filme está tão romântico, por isso que eu estou chorando. E para ninguém perguntar para mim o que é, a gente faz tudo errado, né? Quer disfarçar, não é? Então a gente ouvir música, parece bobeira, mas é verdade isso aí, gente. Nós vamos tomar cuidado com pequenas coisas. Ouvir música triste, não tem mais música sertaneja, tem umas letras. Se bobear, você chora junto. Né? O cara chora, canta, Leonardo, né? Tem aquela voz sofrida. E fala, meu Deus, que daí? Não, quando não sou boa. Quando sou boa, eu canto junto. Aí assim, você vai se levando para baixo. Né? Eu falo assim, música de fossa. Eu falei, mas eu não, toda vez eu falo, eu não vou falar fossa porque eu vou entregar a minha idade. Mas é música de sofrência, né? Fala, sofrência, meu Deus, e vai. Fica para baixo. E a melancolia se instala. Então nós temos que sair disso. Nós vamos piorando. Nós aumentamos o problema ao invés de sair dele. E adoecemos quando alimentamos a tristeza, a angústia e entramos na depressão. Eu vou contar para vocês rapidamente que as pessoas me cobram toda vez que eu faço. Já fiz a palestra em 2007, mas nunca se falou tanto em depressão, já é atual, agora mais ainda, né, gente? Que Medrado, ele é um médico baiano que eu gosto demais dele, um conhecimento fantástico. E eu gosto dele porque ele fala de uma forma que ele faz a pessoa com bom humor. E tudo que você às vezes dá uma pitadinha de humor, você não esquece.
Se eu me esqueci, vocês não vão esquecer jamais. Ele falando desse problema da depressão, da melancolia. Ele foi chamado para socorrer uma pessoa, dar um ombro amigo, para uma amiga que estava num processo de um relacionamento muito difícil. E quando ele chega para socorrer, ela estava no sofá, desleixada, desanimada, tão acabada, muito para baixo. E ele procurando animá-la, erguê-la com palavras de ânimo, de coragem, ele foi lá conversando com ela. Ele percebeu que ela estava no processo depressivo. Ela já fazia alguns dias que saía de casa, por volta dos seus 53 anos, é um caso real. Mas eu nunca mais esqueci como a gente age errado, né? E ela estava lá e ele conversando, foi ouvindo uma música ao fundo. E a música era da cantora Maísa, Meu Mundo Caiu. Não precisa falar mais nada, né? E imediatamente falou assim, não, que é isso? Não, você está fazendo tudo errado. Sai dessa. Você não tem outro CDzinho aí pra gente tocar? Ele falou, tenho sim, Medrado. Estava ouvindo um pouquinho antes de você chegar. Tá aí em cima desse armário, pega. Ele foi, pegou, ela falou, estava ouvindo? Falou, que bom. Colocou e voltou lá para servir o chazinho para ela. E foi ouvindo lá ao fundo, e falou, não é possível, era Maria Bethânia Negue. Negue seu amor, seu carinho, diga que você já me esqueceu, pise mas canto com jeitinho, esse coração que ainda é seu. Aí ele falou assim, meu Deus do céu, é sofrência, não é? Que a gente vai, não percebe e vai deixando aquela música no ambiente. Eu não deixo, gente, o dia que eu levanto meio assim, já corro meus aguardos. Porque você cai. Cada um tem um problema na vida. Então a gente tem que agir de acordo ali e saber se proteger. Mas ele, enfim, termina falando assim pra ela, se cuida, você é tão nova, 50 e poucos anos, bonita, você tá muito acabada, relaxada, vai se arrumar o cabelo. Onde você tá usando shampoo de cana, filha? Eu não nem conheci o shampoo, legado, porque tá um bagaço. Vai se cuidar. Então, o que nós fazemos, gente? Realmente isso acontece. Nós fazemos diante de uma situação conflituosa, nós aumentamos o problema ao invés de sair dele. Então, eu contei isso aí, essa história, para descontrair, mas foi uma realidade que ele contou, nunca mais esqueci. Não é? E vocês não vão esquecer também. Sempre que eu puder, eu vou relembrar. Então, nós aumentamos o problema, nós temos que buscar alternativas. Levantar, sacudir a poeira e buscar ajuda. Quando nós não estamos bem, nós temos e devemos buscar ajuda, mesmo que sofrendo. Né? Nós devemos manter contato com pessoas alegres, com um papo bom, não pessoas que só reclamam, que colocam você para baixo, ouvir músicas alegres, não ver filmes tristes, são pequenas coisas que ajudam, não é? E que vão nos colocando para baixo. Enfim, buscar o bem. Eu acredito que a maioria busca o bem, sim. Eu acredito nas pessoas que buscam o bem. Mas, em algumas situações, nós nos pegamos desejando o mal. Nós percebemos esse sentimento de maldade em nós, por exemplo, quando nós lemos uma notícia ruim, quando nós assistimos um filme, uma novela, que um está fazendo mal ao outro. É aquela maldade que a gente vê na novela. E nós estamos ali em silêncio, olhando e nos surpreendemos, torcendo por dar o troco. Não é? Mas peraí, mas não vai falar nada? Mas quantos capítulos vai levar ainda para dar o troco? Mas cada sofrimento, a gente quer que o outro dê o troco. Então, nesse momento de descontração, é que nós percebemos que vai dentro de nós e é onde nós temos que trabalhar. Então, muitas vezes, nós queremos ignorar isso aí. E eu digo isso porque nessas horas, nós nunca ouvimos ninguém dizer, na hora que está assistindo uma coisa assim, ninguém dizer assim, nossa, mas é um espírito inferior, né? Precisa ser perdoado, precisa ser trabalhado, ter compreensão. É difícil, mas é preciso admitir esses sentimentos e trabalhá-los em nós. Bom, então nós falamos da tristeza. Se ficarmos na tristeza, nós vamos cair na angústia. Se alimentarmos a angústia, nós vamos cair na depressão, que tem cura. Tem cura. Hoje já se sabe que a depressão também tem origem orgânica. Por que eu fiz isso também? Porque nós ligamos a depressão à obsessão. E o problema está em nós, não no obsessor. Não é? O obsessor, já disse, só faz aumentar o que nós fazemos em nós. A raiz do problema está em nós. Precisamos quebrar a raiz do problema. Basta usar o que a doutrina espírita fala, fé raciocinada. Quantos são os não espíritas? A maioria. A maioria não é espírita. Estão se tratando
sem saber que existe obsessor e vivem e estão vivendo. Hoje em dia as pesquisas nos mostram que a depressão pode ser também de fundo orgânico, deficiência hormonal, deficiência de substância como adrenalina, dopamina, serotonina, e é necessário tomar remédio. Não tem que ter preconceito, gente, de procurar um psicólogo, psiquiatra. Se for necessário, vá. Precisa de remédios. Se existe, se Deus deu esse dom para esse médico e para a ciência descobrir a cura e um remédio, é porque está aí nas mãos da pessoa para dar a cura, não é? Então, não tem que ter preconceito. Hoje nós buscamos muita informação na internet, então pode ir lá pesquisar. Há a depressão maior, foi o que eu fiz para poder falar um pouco da depressão, que incapacita a pessoa de qualquer coisa. Então, a depressão chamada maior, a pessoa deixando sem forças, mas sem tratamento. Há a depressão distímica, que é causada por um conjunto de fatores, como relações familiares complicadas na infância. Um dos fatores é esse. E a probabilidade de uma pessoa ser um distímico, que é considerado um estado depressivo crônico, pode aumentar em famílias que têm pessoas que sofrem da síndrome do pânico, da depressão também, ou de outras patologias ligadas a distúrbios do metabolismo da serotonina, que é uma substância que muda o humor do paciente. Então, a falta dessa substância produz a depressão mais leve, como é chamada distímica. Por quê? Ela é crônica, ela é mais leve. A pessoa se recupera rápido, mas ela tem altos e baixos. Ela fica alegre, ora triste. Então, ela se torna crônica. Mas para repor a substância, tem que se tomar remédio. Há também a depressão de fundo genético, chamada de bipolar, que é o nome mais moderno dado a, como se chamava antes, a psicose maníaco-depressiva. Então, nesse caso, também é necessário entrar com medicação, porque é um problema orgânico. Nós vemos, então, gente, cada vez mais a ciência e a religião lado a lado. Alguns tipos de depressão é considerado doença, tem um fundo de reajuste também. Por isso, quando as pessoas procuram um tratamento espiritual, nós a orientamos a continuar com os seus remédios. É muito importante fazer o tratamento, se possível, espiritual, juntamente com o tratamento médico. Nenhuma casa espírita séria vai pedir para a pessoa jogar seus remédios. Se isso acontecer, Kardec nos pede para de mãos dadas com a ciência, cuidar do corpo e do espírito. Então, o ideal seria fazer os dois tratamentos, ou seja, juntar os dois, né, o espiritual e o físico. Gente, quem não tem seus momentos de inquietude, de tristeza, de melancolia? Levanta a mão quem não tem. Todos nós temos. Mas é preciso ter cuidado e nos cuidarmos. Sempre lembrando que a raiz do problema está em nós. Se o problema for de ordem espiritual, falando de tristeza e depressão, né, nós contribuímos para isso. Se for ordem física, também contribuímos para isso. Por quê? De ordem física e espiritual eu contribuo para isso. Como? Por quê? Como eu faço isso? Pela falta de fé, falta de aceitação, pela intolerância, pela impaciência, pela teimosia, pela ansiedade, pelo nervosismo, pelo sentimento de raiva, de inveja, de ódio, de vingança, que nós escondemos até de nós mesmos, e nós vamos adoecendo. Tudo parte de nós, então nós precisamos tomar cuidado e vigiar nossos pensamentos. E sentimentos e emoções também. Questão 489, Kardec pergunta, do Livro dos Espíritos, se há espíritos que se ligam a nós para nos proteger? A resposta é sim. Tem espíritos que nos protegem, aos quais chamamos de espíritos anjos da guarda e de ordem mais elevada, são espíritos mais elevados. E nos protegem, se ligam a nós desde o nascimento até a morte. Frequentemente, os protetores nos seguem até depois da morte na vida espiritual. Então, nós podemos verificar isso na questão 492 do Livro dos Espíritos. Quando eles deixam a proteção para cumprir, nunca estamos desamparados. Se há o obsessor, há o protetor. Cabe a nós vigiarmos e orarmos. Às vezes, gente, nós ficamos presos, já estamos quase terminando, as coisas ruins, negativas, e não percebemos o que nos acontece de bom. Porque o que nos marca são os momentos difíceis e tristes. Os bons, infelizmente, nós passamos por eles muitas vezes e
e nem sempre valorizamos. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Eles dizem que a felicidade na Terra não é completa, mas cabe ao homem abrandar, suavizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Cabe a nós. Mas o que acontece é que nos prendemos e nos perdemos na busca da felicidade eterna. Nós não queremos e não aceitamos que a felicidade é relativa no mundo que nos encontramos. Então, o tempo passa e nós não sabemos o que nos fez feliz, em que momento nós somos felizes, porque nós ficamos à busca de uma felicidade plena, absoluta, de uma vida sem problemas que não existe. Então, por isso nós adoecemos. E o tempo passa e nós não sabemos em que momento nós somos felizes, porque nós nos perdemos em detalhes, nós não damos importância ao que realmente é importante na vida. Então, para encerrar, vou contar uma historinha, como nós vamos observar como nós fazemos e vivemos mecanicamente, muitas vezes deixamos a vida passar. Conta-se que um homem descobriu que no deserto havia uma pedra filosofal. Se esfregada no metal, virava-se transformado em ouro. E as pessoas não tinham coragem de enfrentar o deserto. Né? Eram milhares e milhares de pedras, debaixo do sol escaldante, o deserto é assim. E também não tinham como levar todo um aparato para ir identificando essas pedras. Mas um homem disse, eu tenho um cinto com uma fivela muito grande de ferro e eu vou fazer isso. Vou pegar as pedras, vou esfregando no cinto, né, na fivela, e vou observar. Se virar ouro, se não virar, eu jogo fora. E assim ele fez, pegou algumas coisas para a sua sobrevivência e começou a sua caminhada. Avista uma pedra, agacha, pega, levanta, pega no cinto, ora, não vira ouro, joga fora, caminha mais um pouco, outra pedra, pega, agacha, levanta, pega no cinto, não vira ouro, joga fora, mais um pouquinho, vai, outra pedra, agacha, levanta, pega no cinto, ora, não vira ouro, joga fora, e assim foi. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Mas ele não desiste. Vai. 1 ano se passou. E ele esfregando na fivela as pedras e jogando fora que não virava ouro. E aí, ele tentando guardar na mente o trajeto percorrido, porque ele não levou nada para anotar. Passou 2 anos no deserto, uma noite descansando, ele notou que a fivela estava dourada. Mas ele não se lembrou, ele não percebeu qual foi a pedra que fez essa transformação. Ele nem se lembrava mais. Porque o que ele fazia era tão mecânico, agachava, pegava a pedra, pegava, não virava ouro, jogava fora. E o movimento mecânico, aliado ao cansaço, ele foi perdendo a noção. Fazendo tudo aquilo automaticamente. Com isso, ele perdeu a pedra que havia transformado seu cinto em ouro. Então ele foi para o alto do penhasco, olha para baixo, e olhou para todo o trajeto percorrido e ele pensou, voltar? Até poderia. Mas fazer esse caminho novamente, ele até poderia. Mas não havia mais nada de ferro para se transformar em ouro. Qual a lição que nós tiramos daí? Da pedra filosofal. Que muitas vezes a felicidade passa por nós. Nós esfregamos o coração e simplesmente jogamos fora. E os momentos preciosos da vida, nós muitas vezes não prestamos atenção. Eles passam, nós queremos retornar para reviver tudo aquilo, porque nós amadurecemos, nós começamos a pensar diferente, e o tempo passa, e nós percebemos que não dá mais para retornar, para retroagir. E a vida nos oferece coisas boas. Cabe a nós desfrutar desses momentos e valorizá-los. E chega um momento, gente, na nossa vida, isso é por minha conta, e a idade vai chegando, não precisa chegar muito, você vai amadurecendo tanto, que você acaba sentindo saudade até de você mesmo. Né? A gente sente saudade de nós mesmos, de como éramos, o que fazíamos, de que forma fazíamos aquilo. E chega esse momento mesmo. Então, a felicidade é relativa? É. Mas cabe ao homem abrandar, suavizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Esse foi o nosso estudo de hoje. Fiquemos em paz, que Jesus ilumine, nos abençoe a todos. Nós vamos passar para o passe, segunda parte. Então, como estamos em cima da hora, só vou iniciar uma oração e vocês continuem dentro de vocês fazendo pedido e a oração que vocês quiserem. Unindo nossos pensamentos e nossos corações. Pai nosso que estás no céu.
que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, um bom fim de semana para todos nós.